Boa tarde, estamos aqui com o Antônio Lufilho e ele é formado em Direito. E hoje nós vamos ver como ele quis escolher a profissão dele e como ele exerce ela. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de saber desde quando você quis exercer essa profissão e o porquê. Bom, respondendo a sua pergunta, Vitor, minha escolha por essa profissão, pela advocacia, ela vem desde pequeno, desde o momento em que comecei a acompanhar meu pai nos corredores do fórum, desde quando comecei a acompanhar ele nas audiências. Então, essa influência do meu pai foi que me levou a seguir essa profissão. E sou formado desde do ano passado, dezembro do ano passado, e tenho exercido a advocacia aí nos últimos 6 meses. Então, gostaria de saber também que, já que todas as profissões têm suas dificuldades, né, e seus pontos positivos, eu gostaria de saber qual as suas dificuldades, né, em exercer a sua profissão. Certo, Vitor. Essa é uma pergunta muito importante e, de fato, todas as profissões têm seus pontos positivos e negativos durante o exercício da profissão, e a advocacia não é diferente. No exercício da advocacia, acredito que a maior dificuldade é o respeito das prerrogativas que o advogado tem, que muitas das vezes são violadas. São violadas por agentes públicos que acabam não compreendendo quais são as prerrogativas da advocacia. E às vezes acabam confundindo essas prerrogativas como meras como é que eu vou falar? Meras regalias, e quando na verdade são prerrogativas, são os instrumentos que a advocacia, que o advogado tem de forma de exercer a advocacia plena, sem qualquer interrupção. Então, por exemplo, a gente encontra, por exemplo, a violação das prerrogativas quando é proibido o advogado conversar com o seu cliente que está preso. Isso é uma afronta a uma das prerrogativas fundamentais da advocacia. O advogado ele tem acesso livre a qualquer pessoa presa, independente de procuração ou qualquer ordem judicial. Então essa é uma prerrogativa muito importante que acaba sendo violada durante o exercício da profissão. Você já exerceu alguma profissão quando mais novo? Sim, desde mais novo comecei a trabalhar, estagiar desde os meus 16 anos. Então meu primeiro estágio, Vitor, foi em 2009. Eu estagiei na Copel. Foi um período de muito aprendizado e muito importante na vida de qualquer adolescente. O estágio profissionalizante ele acaba desenvolvendo as suas relações interpessoais e acaba preparando melhor o adolescente para o mercado de trabalho mesmo. Então, assim, eu recomendo, o estágio é fundamental para qualquer pessoa, e aquele que tiver oportunidade, que não perca essa oportunidade, que é muito importante. Eu também estagiei, depois de ter saído da Copel, em 2009, eu estagiei no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui no Fórum de Foz do Iguaçu, na 4ª Vara Criminal. Também foi um momento muito importante na minha vida. Foi quando eu comecei a ter as primeiras, digamos assim, práticas, assim que entrei na faculdade. E logo depois eu comecei a trabalhar na Defensoria Pública da União, onde eu fiquei 2 anos. Lá foi, eu acho que a maior parte do aprendizado, depois que eu entrei na faculdade, foi o momento assim, que eu mais aprendi acerca da prática jurídica. E logo depois de ter terminado esse estágio, eu fui convidado a prestar assessoramento para uma defensora pública federal, que trabalhava na Defensoria Pública da União. E esse foi o meu último trabalho antes de ter me tornado advogado. E tudo isso foi fundamental para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje, profissionalmente falando. Como a área da advocacia pode ajudar a mudar a situação política atual do Brasil? Ótima pergunta, Victor. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ele é um órgão independente, é um órgão que não está vinculado a nenhum partido político, e o Conselho Federal da OAB ele já protocolou tanto no passado o impeachment da presidente Dilma, como também já protocolou também o impeachment do presidente Michel Temer, o atual presidente. Então a advocacia de representação federal, no âmbito nacional, ela tem demonstrado bastante trabalho nessa atual situação política que o Brasil tem vivido. E nesse cenário político que a gente tem vivido, a participação do advogado nessas causas que tem envolvido parlamentares, políticos de grande poder, como é o caso da Operação Lava Jato, tem sido fundamental. E o advogado, muito do contrário que muitos pensam, ele não pode ser discriminado por estar defendendo alguém, por exemplo, que roubou, que matou. O advogado está em pleno exercício da profissão, e isso deve ser respeitado e entendido pela população.
Então a gente não pode julgar os profissionais do direito por estar defendendo pessoas que cometeram um ilícito. Todos têm o direito constitucional de defesa. E não existe nenhuma causa que seja indigna de defesa. Todos têm direito a um advogado, seja particular ou seja nomeado, né, que é o caso da Defensoria Pública, né, para aqueles que não têm condições de arcar com as custas desse advogado particular. Então, em síntese, a atuação da advocacia em âmbito nacional tem sido fortemente representativo e significativo para o Brasil, tanto pelos pedidos que já foram feitos de impeachment, como por exemplo, a atuação dos advogados que estão trabalhando nessa operação Lava Jato. Então, a gente não devemos discriminar esses profissionais por estar atuando em defesa dos seus clientes, né, que são réus parlamentares e políticos nessa operação. E uma coisa muito importante a se lembrar e se registrar nesse momento é que a OAB, como eu havia dito antes, é um órgão independente, não tem vínculo com o governo federal, não tem vínculo com ninguém. É formado simplesmente pela classe dos advogados. E a OAB Nacional, do Conselho Federal, eles têm a obrigação de defender o Estado Democrático de Direito, aquele previsto na Constituição Federal que rege as normas aqui no Brasil. E como você utiliza a sua profissão para lidar com as injustiças que você encontra? Excelente, Victor. Uma ótima pergunta. Bom, do contrário que muita gente pensa, a advocacia, principalmente na área criminal, a atuação do advogado nessas causas é justamente para prevenir e coibir as injustiças que são feitas dentro do processo. Como havia dito, todos têm o direito a ser defendido por um profissional de qualidade, certo? Um advogado devidamente registrado no quadro de advogados da Ordem do Brasil. E a atuação do advogado criminal, por exemplo, que é a área que eu tenho mais atuado desde quando eu comecei a advogar, é importantíssimo. Então, o advogado, em outras palavras, para que todo mundo entenda, ele está ali para garantir a regra do jogo, entende? Então, se, por exemplo, o juiz absolver um réu, é porque o advogado ele proporcionou isso, ele demonstrou que está ali para defender a regra do jogo e por meio dessas regras conseguiu absolver, né, influenciar no julgamento para que o juiz absolva o réu. Então, ali, nada mais é do que obediência à regra do jogo. Quando eu digo regra do jogo, são leis processuais, né, que regem como que funciona o processo, que no caso o processo penal, a gente tem o Código de Processo Penal, que rege todos os itens necessários para que ocorra. Então o processo não é algo assim aleatório, atos aleatórios, é tudo uma previsão legal. Então começa lá com a denúncia que o promotor de justiça oferece, depois em seguida o juiz oportuniza a parte que está sendo acusada a se defender, então o advogado ele apresenta a resposta à acusação, ou defesa preliminar, ou ainda defesa prévia, que são os três possíveis meios de resposta à acusação. É uma resposta preliminar, no caso. E logo em seguida vem a parte da instrução processual, onde é marcada uma audiência de instrução para que seja ouvida tanto as testemunhas como o réu. O réu, inclusive, ele é o último a ser ouvido, tá? Por questões de estratégia processual e por questão de legislação processual também. Então, combater essas injustiças é parte fundamental do trabalho do advogado. Observar o advogado está ali para observar que as regras do jogo, né, no caso a lei, está sendo cumprida para o seu cliente e que não vai ter nem mais nem menos para ninguém. Então tem que existir uma paralelidade de armas, entendeu? Então, se colocar o Ministério Público, que é o órgão que denuncia o réu, sozinho, sem defensor, eu acho que existe uma grande diferença, né, de força. Então, por isso que existe o advogado. O advogado serve para equiparar o réu ao Ministério Público, para que exista uma defesa justa entre um e entre o outro, um julgamento justo. Então, a atuação do advogado criminal no combate às injustiças é muito importante, não só para a sociedade, como para o processo, na defesa dos interesses de cada indivíduo. Então é muito importante, Vitor.
Então, doutor, eu gostaria de agradecer, né, pelo seu tempo, a sua disposição de vir aqui para poder fazer a entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra participar. Só gostaria de dar um esclarecimento para o pessoal que está assistindo. O curso de Direito é um curso reconhecido pelo MEC no Brasil, e o curso de Direito ele não simplesmente forma advogados. Então é muito errado as pessoas falarem que a pessoa é formada em advocacia, porque o curso de Direito não é necessariamente o curso que forma só advogados. Então a pessoa formada em Direito ela pode ser advogado, pode ser promotor de justiça, pode ser procurador da República, que é o promotor de justiça em âmbito federal, pode ser procurador federal, né? Pode ser também advogado da União, pode ser N coisas que são privativos, cargos privativos, esses cargos que eu acabei de falar, são cargos privativos de quem é bacharel em Direito. Então, por exemplo, a advocacia ela é regida pelo Estatuto do Advogado, Estatuto da Advocacia, perdão, e pelo Código de Ética da Advocacia. E para que a pessoa torne-se advogado, é necessário que ela conclua o curso de Direito e preste o exame da ordem. É um exame nacional que é para ver a capacidade técnica jurídica do profissional que acabou de se formar para que ela torne-se advogada. Então essa é o esclarecimento que eu queria dar e ter esclarecido nesse momento. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.